Olá, amigos e irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Então, vamos falar da lição 12, tá bom? Nós vamos deixar para você aqui um auxílio sobre a lição número 12, tá certo? O título dela é Imersos no Espírito nos últimos dias. O texto áureo diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Tá. João capítulo 7, verso 38. Verdade prática. A verdade prática diz assim: o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. Aí você tem a leitura diária, né? Hoje nós estamos aqui, que eu estou gravando aqui essa lição, hoje é quarta-feira, tá? Você tem a leitura de segunda-feira, quais os temas? Isso é bom para poder você ter uma síntese melhor da lição, é você ler a leitura diária. Pode ler uma leitura de cada vez, não precisa ler toda, porque você precisa fixar na mente os pontos importantes que o texto vai lhe fornecer, aquele estudo vai lhe fornecer. Aqui já é um estudo pré-montado que precisa ser explicado em classe, ou precisa ser compreendido no caso de você que seja um aluno. Na segunda-feira diz assim: o rio do Jardim do Éden aparece no liminar da humanidade. Vou entender isso aí. Aí eu preciso explorar, tá certo? Pesquisar esse assunto. Terça, Isaías 44:3. Rios de águas representam também o derramamento do Espírito. Ponto. Quarta-feira, Ezequiel 36:35. A terra será restaurada no milênio como o Éden. Isso é fato. É profético. Quinta, Joel 3:18. O profeta Joel profetiza sobre um rio fluindo da casa de Deus para toda Judá. É uma profecia, precisa explorar. É bom você separar um tempo para você pesquisar, explorar sobre os temas importantes. O que é importante você fazer? Ter um caderno de anotações, né? E você vai anotando os temas importantes. Eu tenho uma Bíblia aqui, que eu até... Todas as Bíblias que eu tenho, eu sempre, quando eu estou na igreja ou em algum evento, ouvindo uma mensagem, ouvindo o louvor, surge uma frase na minha mente, certo? Essa frase é tipo um tema. O que eu faço? Procuro uma folha em branco na minha Bíblia mesmo e anoto aquela frase que veio à minha mente. Dali gera um tema e pode gerar uma mensagem ou um estudo. Mas você precisa estar alinhado, prestando atenção, né, no estudo ou naquilo que está acontecendo no culto. Participar do culto. Tá. Sexta-feira, Zacarias 14:8. O rio revelado ao profeta Zacarias é similar ao de Ezequiel. Por quê? Ezequiel também profetizou sobre o mesmo rio, tá? Então, você tendo um caderno de anotações, você anote os pontos importantes. Você também, se você tiver uma pergunta, por que isso está acontecendo? Anote a sua pergunta, deixe ela guardadinha ali, porque ela vai te ajudar a você produzir um argumento ou um estudo através da sua própria indagação. Copiou? Sábado, Apocalipse 22, 1 e 2. O rio puro da água da vida flui do trono de Deus no mundo vindouro. Ou seja, todos esses pontos lidos aqui nas leituras diárias, eles precisam ser explorados, não apenas. Há pontos que, ao você ler aqui, você já tem a interpretação daquilo que você leu. Porém, quando existe profecias de futuro, alegorias,
entendeu? Metáforas e tudo, você precisa pesquisar, sentar com calma, ler com calma, voltar no tempo, voltar no texto. Se você leu num período do texto da palavra de Deus, você volta no texto anterior. Você tem que explorar o cenário para que a tua mente consiga raciocinar sobre o que aconteceu. E o Espírito Santo vai te ajudar você a desenvolver uma palavra satisfatória, porque toda a mensagem nós temos que falar de quem? De Deus. Nós temos que falar de Deus, do seu reino e de Jesus Cristo, não é verdade? Exemplo, agora nós estamos na dispensação do Espírito. Nós estamos na dispensação da graça, mas porém quem que veio assumir o lugar de Jesus aqui enquanto ele voltasse para o Pai? Ele falou, João 14, vou para o Pai, mas ele vos enviará um outro Consolador que estarão com vocês até o fim dos tempos. Copiou? Então, nós estamos na graça, no tempo da graça, tá? Inaugurada por Jesus Cristo, tá? Iniciada por ele e continuada pelos apóstolos e está sendo continuado por nós. Porém, nós precisamos compreender que Jesus deixou claro que o Espírito Santo viria. E as profecias anteriores também falavam disso. Sobre um derramamento, sobre um fortalecimento, sobre um revestimento de poder. Copiou? A leitura bíblica em classe está em Ezequiel capítulo 47, do versículo 1 ao versículo de número 12. Vamos ler o texto para nós poder entender, que é a leitura de classe. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me retirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Visão, visão. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, né? 1000 côvados, se você analisar o que é 1000 côvados, porque existem esses pontos intrigantes que você quer saber. Vamos pregar aqui, né? Um côvado, tá? Um côvado. É uma medida que existe ainda, tá? Um côvado é quantos metros? Vamos falar. Um côvado é 0,66 metros, né? Ou seja, 66 centímetros, tá? Vamos ver o côvado em centímetro. O côvado, o côvado com medida real dos antigos egípcios media 50 centímetros. Se você tem 50 centímetros, tá? Vezes, tá? Você tem 50 centímetros. Tá? Se você tem 50 centímetros, vou botar aqui ponto 50, que é 50 centímetros, vezes 1000, né? 500 metros. 1000 côvado, 500 metros, tá? Ele mediu 500 metros, e 500 metros não é pouco espaço, é cerca de meio quilômetro, tá? Porque 1 quilômetro é 1000 metros. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, uma trena, 1 metro, né? Enfim, o cordel devia ser um pedaço de corda, alguma coisa assim, já com aquela medida de 50 centímetros. Ou poderia ser uma vara, tá? E mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos.
E mediu mais 1000 côvados, mais 500 metros, e me fez passar pelas águas. As águas me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 côvados, aí já deu 1500 metros, e me fez passar pelas águas. E as águas me davam pelos lombos. Mediu mais 1000 côvados, 2000 metros, que é 2 quilômetros, né? E era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, as águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podiam passar. Tá certo? Aí, olha só, isso aqui é uma interpretação que você precisa fazer, tá? Quando você está mergulhado na essência de Deus, mergulhado no poder de Deus. Tá entendendo? Ó, e me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Alguém pergunta, mas o que é um ribeiro? Olha, um ribeiro é um grande lago, tá? Ribeiro, vamos ler direito? Ribeiro, né? Significado. Olha lá, ó. O ribeiro é um pequeno curso d'água. Pequeno curso d'água, riacho, regato, arroio. Trecho de inserção de águas de um telhado que segue em ângulo retratante. Ou seja, a primeira interpretação que se compara ao ribeiro é um riacho, tá? É um pequeno rio, tá? Ribeiro aqui, ó. Dicionário aqui, ribeiro, tá? É isso aí, é um riacho, um rio pequeno, rio pequeno. Só que ele deu profundidade. E me disse, viste, filho do homem? Me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Tá. E tornando eu, eis que a margem do ribeiro na margem do ribeiro, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda, dos dois lados, de um lado de uma margem e da outra margem. Então me disse, estas águas saiam para a região oriental, e desce a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar sararão as águas. Olha, e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrar a esses dois ribeiros, viverá. Lembre que nós falamos lá do ribeiro lá atrás, pequeno riacho, haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão as águas e sararão e viverá tudo por onde quer que entrar nesse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi, né, até Englaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Tá glória! Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão debaixo deixados para sal. Olha, e junto do ribeiro à sua margem, estou no versículo 12, do capítulo 47, Ezequiel. E junto do ribeiro à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore. Olha, haverá, sempre na beira dos rios, sempre há vegetações, para quem que mantém. Há lugares que não. Mas é muito comum você ver vegetações, árvores à beira do rio. Mas os seus riachos, os seus lamaceiros, né, não sararão, tá? Mas os seus charcos e seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. Junto ao ribeiro à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá uma folha, nem perecerá o seu fruto, né? Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário
e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Olha, rapaz, olha. Você já percebeu que a vontade de Deus é que a gente viva bem? A gente que não entende, a gente que procura problema. Nós que confundimos as coisas, tá? O que a lição promete? Imersos no Espírito de Deus nos últimos dias. Eu entendo, sem entrar na lição, que estar imergidos no Espírito de Deus é estar envolvido, no seu poder e na sua graça, ou seja, naquilo que Ele está oferecendo. E apesar dos problemas, das dissoluções que podem nos cercar, o Espírito de Deus nos conforta, nos sustenta, nos fortalece, nos alimenta. Tá certo? Desculpa. Introdução. Vamos à introdução. Essa primeira parte do capítulo 47 é a continuação da visão do templo de Ezequiel, do capítulo 41 e 2. A primeira parte, versículos de 1 a 6, se concentra nas águas que fluem debaixo do umbral do templo. E à medida que essas águas sanadoras vão fertilizando as áreas estéreis do vale do Mar Morto, aí você já está chegando agora numa visão concreta, que é o Mar Morto. Segue o aumento, o Mar Morto existe, tá, irmãos? É Mar Morto, Mar da Galileia, entendeu? Mar de Tiberiade e assim vai, tá? Segue aumentando o seu volume até se tornar um rio caudaloso, tá? A segunda parte, versículos do 7 ao 12, descreve o efeito milagroso dessas águas, trazendo vida ao Mar Morto e a toda a região de Arabá. A presente lição foca o aspecto escatológico da visão, mostra a implicação pneumática. O que é pneuma? É pressão, é ar, entendeu? Pneumatológica da profecia e o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Então, isso aqui já está na questão da restauração, de um mar morto, por exemplo, que hoje ele tem águas salgadas, dizem que não tem peixe, porque tem uma densidade de sal muito grande, mas que a profecia diz que as águas que descerem para ele sararão e as suas águas darão, fruto, que as pessoas comerão dali, nascerão árvores em volta e as pessoas se alimentarão dessas árvores e dessas árvores as suas folhas serviriam como remédio. Olha só que coisa boa. Olha, deixa eu ler o texto aqui, mas parte disso já está acontecendo. Já há um bom tempo. Sobre o aspecto escatológico, a nascente do rio. Vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa o aspecto apocalíptico nas Escrituras Sagradas. A visão nessa passagem é futurista, para a frente, e literal, na literatura. E as evidências, tanto internas quanto externas, dão uma sustentação para uma interpretação escatológica literal. O umbral da casa é uma referência ao templo da visão do profeta. Grava aí. Você deve sublinhar isso. O umbral da casa, é uma referência ao templo da visão do profeta. Para frente. Os detalhes desse complexo, como dimensões de áreas, dependências e medidas, sugerem um templo literal. Isso é simples de entender. Se os dois que foram construídos, o de Salomão, 2 Reis 25:9, e o de Herodes, Lucas 21:6, eram literais, não faz sentido o novo templo ser uma mera visão idealista. Olha, você pode ver que já tem muitos trabalhos, muito desdobramento para a construção desse próximo templo, que é o terceiro templo.
Dá uma pesquisada para você ver, né? Não se faz sentido o novo templo ser uma mera visão idealista como símbolo ou figura para transmitir ideias ou simbologia. De igual modo, a promessa divina do novo templo é também literal. Joel 3,18, Zacarias 14, versículo 8. Compreendeu? Deve-se explorar, você deve explorar o Mar Morto, o que está dizendo em torno dele, e deve explorar também os assuntos relacionados ao terceiro templo, ok? E também pesquisar sobre o primeiro templo e o segundo templo. Segundo item do primeiro ponto, o guia celestial. Um personagem que aparece desde o início da visão do novo templo é um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir. Capítulo 40, versículo 3. Continua como Cicerone nesse passeio. Esse anjo fez Ezequiel sair pelo portão do norte. Dessa forma, contornar o templo no sentido horário em direção ao oriente. Isso porque a porta oriental estava fechada. Esta porta estará fechada. Tá mesmo. Esta porta estará fechada. Não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso será fechada. 44, versículo 2. No período dos dois tempos, essa porta nunca esteve trancada. Isso revela que o caráter escatológico da visão. Olha, existe uma interpretação acerca das portas existentes em Jerusalém e que uma delas está fechada, que foi fechada devido a questões políticas ou religiosas, né? Quanto ao judaísmo e outra religião. Tá? Mas vamos explorar isso. Para que você compreenda escatologicamente, né, as coisas que vão acontecer, o que está em torno. E Israel é a figueira. Preste atenção nisso. As demais nações são as demais árvores. Na interpretação, da visão. Mas quem dá essa palavra é Jesus. Olhai para a figueira, que seus frutos já estão maduros. E isso Jesus falou lá atrás, hein? Há mais de 2000 anos. Agora, imagina quando nós estamos agora. Você está percebendo algumas coisas acontecerem na questão geopolítica do mundo? Muitos cristãos se fecham quando se trata desses assuntos de nações. Eles interpretam muito mal as coisas. Não são todos. Alguns servos de Deus não conseguem entender o cenário. Ele lê e ele leva muito pela questão romântica da situação e espiritual. É espiritual, mas envolve pessoas. Quando envolve pessoas, envolve governos. Quando envolve governos, envolve nações. E é uma das nações que são a principal personagem desse cumprimento é Israel. Dá uma pesquisada sobre o desdobramento disso tudo, do terceiro templo, questão das portas, para você ver. Mas não aceite toda a interpretação e revelia, não. Pesquise e compare uma com a outra, tá bom? Bom, estamos fechando aqui o assunto, os novos frutos da linguagem dessa passagem apocalíptica escatológica tem paralelo com o livro de Apocalipse. A visão de Ezequiel em relação a toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Nos seus meses produzirá frutos novos, refere-se ao milênio. Agora deu um nó na sua cabeça aí, não é verdade? No milênio muita coisa vai acontecer. No milênio, parte do mundo já passou por um problema. A igreja já foi, cumprindo o chamado de Jesus, ela foi recebida no céu. Agora vem o milênio para que a terra seja purificada. E haverá 1000 anos de paz, né?
E a do apóstolo João refere-se ao milênio, e do apóstolo João ao mundo vindouro, à eternidade. Mas ambos os textos são literais. Novo céu e nova terra não existe, no novo céu e na nova terra não existe mar. O mar que nós vemos não existirá. Está dizendo, né? O milênio é distinto do mundo vindouro. Apocalipse 21, verso 1. Ver a declaração de fé da Assembleia de Deus no Brasil. Sinopse. O aspecto escatológico leva em conta a literalidade do novo templo, o fechamento da porta do templo e a frutificação das árvores no milênio. Olha, esse assunto, se tratando do fim, eu quero fechar aqui, depois nós vamos ver se gravamos um próximo, para que nós possamos falar um pouco mais sobre isso. Qual o segundo ponto? Diz assim, o segundo ponto diz assim, fala sobre a implicação pneumatológica. Pneumatológica refere-se a sopro, o ar, o vento, o espírito, pressão, tá? Pneumatológica, tá? Esse é o segundo ponto que vai falar. Aqui tem o subtítulo de primeiro item, as águas, segundo item, o Espírito Santo, terceiro item, imerso nas águas do Espírito. O terceiro ponto vai falar do contexto geológico do Vale do Mar Morto. Vai explicar os detalhes, né? A abundância das árvores, no primeiro item. No segundo item, o Mar Morto. Acentuar um pouco mais a explicação sobre ele, né? Terceiro item, no Mar Morto, a vida no Mar Morto, né? E o quarto item diz sobre os charcos lamaceiros com sal que não serão restaurados. Então, essa é a lição que nós vamos estudar no próximo domingo, dia 18 de dezembro. Eu apenas dei uma introdução nesse auxílio que você, espero que você possa alcançar a oportunidade que você precisa. Nessa lição, com aquilo que eu passei aqui, você passa a explorar os terrenos, explorar os temas. O que é o Mar Morto? O que é milênio? Você deve separar essas palavras importantes numa folha, numa planilha de anotação e falar o que é milênio? O que é Mar Morto? O que é restauração? O que significa essa porta que será fechada? O que significa a purificação das águas? E o que purifica aquilo que não será purificado, ó, que está escrito no quarto item do terceiro ponto, né? Sobre os charcos e lamaceiros com sal que não serão restaurados. Então você deve explorar todos esses pontos para que você consiga entender aquilo que você vai estudar ou lecionar. Pesquise um pouco, vá numa casa. Eu não tenho internet, pega do parente, do vizinho emprestado, pesquise no seu smartphone, separe, anote tudo, vá para a lição preparado, tanto você que é professor quanto você que é aluno, vá preparado, prepare os temas, deixe os alunos também argumentarem um pouco para que a aula fique um pouco dinâmica. Eu gosto muito de que haja esse bate-papo na sala de aula entre aluno e professor, para que todos possam chegar a um entendimento comum. O que não é salutar é uma disputa de saber, né? Isso não é importante, tá? Porque aí ninguém aprende. O importante é todos, né, formarem suas interpretações baseadas na palavra de Deus. Em torno da palavra de Deus, precisamos pensar igual, tá certo? E assim nós vamos aprendendo qual é a essência. Qual é a essência de fato? Qual é a verdadeira essência de nós estarmos na presença de Deus? Qual é? É nós ficarmos firmes, obedecendo a sua palavra e também orientar a outras pessoas a encontrar Deus e obedecê-lo até que ele volte. Isso é uma tarefa da missão daquele que prega, tem o que orienta, tem o que aconselha. Todas essas pessoas são importantes no processo do reino de Deus. Compreenda o teu chamado?
E eu tenho certeza que você vai ficar muito mais leve ao compreender o teu chamado e vivenciar o teu chamado. Foque no propósito, tá? Porque no caminho tem muitas distrações. Deus te abençoe. Espero que esse auxílio te ajude no nome de Jesus.